Sim, Deus é suficiente. Tudo o que nós precisamos está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que a gente lê no Salmo 23. Graça e paz, bom dia. Obrigado porque vocês estão aqui mais uma vez comigo. Vamos lá. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus abre o mar vermelho? Sim, eu creio. Deus criou os céus e a terra? Sim, eu creio. Deus é tudo o que você precisa? Ah, eu não sei, responde o cristão moderno. Na Bíblia, está tudo o que você precisa? Ou será que você precisa de conceitos de homens ímpios, dos coaches, de tantas e tantas psicologias? Será que aqui está tudo o que você precisa? Aí muitos crentes vacilam. Eles que creem que Deus fez os céus e a terra, acham que a Bíblia, por exemplo, a Bíblia, ela não tem tudo aquilo que a gente precisa. Mas veja o que Davi está dizendo aqui. Ele se coloca como uma ovelha, o salmo é do pastor, ele é a ovelha, e ele vai dizendo, olha, tudo que eu preciso está em Cristo. Tudo que eu preciso está em Deus. Primeiro, financeiramente falando, ele me faz repousar em pastos verdejantes, não num pasto seco. Deus prometeu que iria suprir as necessidades do seu povo. Esquece a teologia da prosperidade, aqueles hereges, aquelas promessas que Deus não fez, esquece esses hereges. Mas Deus prometeu sim, suprir as nossas necessidades, nos dar os recursos que são necessários para que possamos cumprir a vontade de Deus, e isso é prosperidade. Claro, cristãos podem passar momentos de dificuldade, e aí que está a diferença, sabe, entre a teologia da prosperidade e a Bíblia. Na teologia da prosperidade, todo mundo vai ser rico. Se você não é rico é porque você não tem fé. E para nós, não. Há crentes ricos e crentes pobres. E ambos são cheios de fé. Na teologia da prosperidade, então, essa é uma grande diferença. Mas isso não significa dizer que a gente não acredite que Deus não supra as nossas necessidades. A gente acredita que aquilo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus, Deus vai dar. Então Paulo passou um momento de pobreza e nem roupa para vestir ele tinha. Mas ele teve os recursos que ele precisava para realizar a vontade de Deus. Como, por exemplo, ele não tinha dinheiro, mas ele foi para Roma. Hoje já é caro uma passagem de navio, imagina. E naquela época? Mas ele foi. Ele foi preso. O Estado bancou. Preso. Mas foi. Ou seja, tudo que a gente precisa para realizar a vontade de Deus, Deus vai suprir. Jesus disse, não andem ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Os pardais eu sustento, não vou sustentar vocês. Davi está dizendo isso. O Senhor supre. O Senhor supre. Então não ande ansioso pelo que haveis de comer. Nada me faltará. Descanso. Ele me faz repousar. Deus dá descanso para nós. Paulo vai falar aqui Aristarco, Marcos e Jesus, não Jesus Cristo, mas Jesus o Justo, porque naquela época Jesus era um nome comum. Ele vai dizer que esses três homens, eles eram lenitivo para ele. Ou seja, Deus usava esses homens como calmante para Paulo. Ou seja, aquilo que você precisa, Deus vai dar para que você se sinta em paz, como o Salmo 23 declara. Deus vai usar uma pessoa, Deus vai fazer um milagre, mas Ele vai suprir o que eu e você precisamos para que temos descanso. Descanso. Ele vai prover. Direção. Outra coisa que Deus, no Salmo 23, declara, por meio de Davi. Ele me leva, Ele me guia, tá vendo? Várias vezes ele diz isso, né? Ele me faz deitar, Ele me guia para as águas tranquilas. Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu está comigo, o Senhor me guia. Então tá vendo? Mais uma promessa de Deus, de que Deus há de nos conduzir. O Salmo 25, 12, o salmista declara, aquele que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. E eu falo isso aqui porque eu sei, como pastor, o quanto que as pessoas me pedem isso, direção. Mas muitas vezes não tem como eu dar a direção para elas, porque nem eu sei qual é a vontade de Deus em relação à vida delas. Eu também não sei. Mas veja o que Davi está dizendo aqui. Deus, ele vai prover isso também na vida do cristão. Direção. Se você temer a Deus, Deus vai prover a você direção. Então, o recurso financeiro, o descanso na alma, a força, a alegria, a bondade e a misericórdia vão me seguir. Enfim, tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Lembra como que Jesus falou a mesma coisa usando outra figura para a mulher samaritana? Olha, você vem aqui
E você bebe dessa água, mas você volta a ter sede. Se você beber de mim, eu vou ser uma fonte em você. Ou seja, você vai ser sempre satisfeita. Sempre, sempre satisfeita. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus, perdão para os nossos pecados, redenção para as nossas almas, eternidade. Tudo! Ele é tudo que nós precisamos. Não existe essa ideia de um crente que está tendo falta de alguma coisa. Ah, pastor, mas eu não estou tendo nem o que comer. Paulo também passou por um momento assim. Mas Deus usou aquilo para o bem. Não existe isso na vida do cristão, falta. Mas, pastor, a maioria de nós, do povo de Deus, sempre foi pobre. Como disse Paulo, pobre, mas enriquecendo a muitos. O que você tem hoje é o que você precisa. Claro, pode acontecer de você estar passando algumas necessidades por conta de pecado, como por exemplo Israel. Estava passando fome porque estava em pecado. Mas muitas vezes você não está em pecado e passa algumas privações. Algumas coisas Deus não dá para você. Mas essa falta, na realidade, não é falta coisa alguma. É Deus usando isso para o seu bem. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse Paulo, não disse? Então, um genuíno crente que crê em Cristo, ele não tem falta de nada. Ele não tem. Ele não tem. Ele pode até não ter todo o dinheiro do mundo, mas ainda assim ele se sente rico, porque ele é de fato. Ele pode até não ter todas as companhias, mas Deus o preenche. O Senhor é o nosso pastor. Nós não precisamos temer a nada e nem a ninguém. Nada do que precisamos para viver a vida que Deus planejou para nós nos foi vedado. Nós temos tudo aquilo que precisamos. Tudo aquilo. O que acontece é muitas vezes que você está com inveja. Você está com inveja do fulano e do beltrano. Porque aquilo que você precisa para que você seja feliz, cheio de graça, Deus ele provê. Deus ele provê. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A teologia da prosperidade roubou esse salmo? Não, não roubou. Eles mentem e falam um monte de absurdo? Sim, mas ele continua sendo verdadeiro. O problema é deles se eles mentem e distorcem esse texto. Para eles, você só pode se sentir rico com dinheiro no bolso. E esse é o milagre da Bíblia e de Deus. Até sem dinheiro, você ainda se sente completo e satisfeito e rico. É isso que o Salmo 23 tem a nos dizer. O Senhor é o nosso Deus e nada nos falta mesmo. Se eu não tenho isso, é porque então eu realmente não preciso. Porque aquilo que eu preciso para cumprir a vontade de Deus, Deus vai prover. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos guiar a cada manhã no teu caminho. Que o Senhor possa mostrar para nós, abrir os nossos olhos para que possamos ver que tudo aquilo que temos vem do Senhor. Que o que precisamos, o Senhor provê. Pai, mostra nossos pecados, porque se de algum modo o Senhor não tem dado alguma coisa por conta de nossos pecados, que possamos ver, nos arrepender de nossos pecados e experimentar, como Davi, a provisão do Senhor. Por outro lado, Pai, se temos sido invejosos e ingratos por conta daquilo que achamos que o Senhor não fez, perdoa-nos por conta disso. Achando que o Senhor não nos deu algo, perdoa-nos. Porque tendo fé e um coração arrependido, nós nunca teremos falta de nada. O Senhor nos provê tudo aquilo que precisamos. Nós cremos nisso. E nós oramos, Pai, oramos que o Senhor possa prover tudo aquilo que o seu povo precisa. As necessidades financeiras, espirituais. Ó Deus, o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso pastor. E por isso, ouve a nossa oração, Pai. Mesmo sendo pecadores e falhos, nós oramos. Ouve a nossa oração. Ouve a oração de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo agora. Dê tudo a eles que eles precisam. Força, alegria, direção, sabedoria. Opera, Pai, o pão de cada dia. Opera o sobrenatural e nos ouve, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Até amanhã.